E aí, esse é o nosso Krauscast de número 2. Eu quero dar aí as boas-vindas para você que colocou o seu fone de ouvido. Talvez você não esteja com fone de ouvido, mas enfim, é massa botar o fone de ouvido, né? A gente fica mais concentrado. Pois é, estamos aqui ainda naquela vibe especial, que eu espero que não acabe, evidentemente, né? Uma vibe especial de começo de uma aventura. A gente celebrou aí o Krauscast número 1 e chegamos muito bem pro Krauscast número 2. Inclusive, seria muito legal que você compartilhasse esse conteúdo com a galera, sabe? Tipo, escuta isso aqui, mano. Muito legal. Vai falando pra galera que tá rolando isso aí. Estamos nas redes sempre tentando mostrar que é possível sim, você é capaz sim de pensar com a sua cabeça. O papo que a gente vai levar hoje é um papo que tem a ver com mudanças. Isso, mudanças. A gente poderia dizer que esse papo é sobre mudança ou permanência. E na filosofia, velho, você que tem uma base, assim, pode ser uma basezinha. Você sabe muito bem que tem dois caras, pelo menos, que representam muito bem essa questão, até certo ponto antagônica, que pode se considerar antagônica da mudança e da permanência, que são os filósofos lá da antiguidade, o Parmênides de Eleia e o Heráclito de Éfeso. Esses dois caras, eles, até onde eu sei, nunca chegaram a se encontrar. Mas, evidentemente, os papos que eles construíram, as ideias, elas são, até certo ponto, muito claramente opostas. De cara, a gente tem a visão do Heráclito de que as coisas mudam e a visão do Parmênides de que as coisas não mudam, velho. E se a gente trouxer isso para uma perspectiva da própria vida, um olhar para a vida mesmo, muita gente é defensor da questão da dinâmica, de que realmente as coisas estão mudando e tem que virar a página mesmo, as coisas vão para frente, não tem esse lance de permanência. Mas em contrapartida, algumas pessoas até sentem essa questão da permanência dentro de uma perspectiva bem psicológica, existencialista. O que eu tô querendo dizer com isso é que tem muita gente que olha pra vida e pensa, pô, tá tudo a mesma coisa, as coisas não mudam, velho. A gente tem sutis, assim, quase insignificantes mudanças, que a gente pode dizer com aspas gigantescas. Mas assim, o nosso papo, ele não é um papo estritamente acadêmico, não é um papo estritamente escolar. Na verdade, eu não quero colocar o Krauscast necessariamente numa fronteira utilitária. Eu falei isso no Krauscast de número 1 e tô repetindo no 2, porque eu acredito que no começo a gente precisa definir muito bem isso. Mas claro, dá para você usar algumas coisas que a gente tá falando aqui na escola, na universidade, mas o mais importante, eu tô tentando apontar para isso mesmo, é apontar para a vida, pô. É a gente pensar que com Heráclito e Parmênides, a mudança ou a permanência é olhando para a vida mesmo, olhando para a gente, olhando para a história, olhando para a política, não necessariamente dentro de um viés ideológico aqui. Tô tentando dizer que as coisas elas devem ser refletidas, pô. E essas duas concepções, elas, de certa forma, elas perduraram por bastante tempo no pensamento filosófico lá da antiguidade. Por um lado, as ideias de Parmênides, o defensor, como eu falei, da permanência, e o Heráclito, do outro lado, que vai nessa vibe da transformação, do movimento. E a gente identifica, por mais que eles não tenham sentado assim, sabe, tipo X1, né, como a gente costuma dizer, sentado lá, um olhando para a cara do outro e debatendo com réplica, tréplica e tal, e com plateia, a galera gritando e pá, e vamos lá, Heráclito, te amo. Não teve isso. Mas assim, a gente vê um certo conflito, pô. E o conflito de pensamento de Parmênides e Heráclito é um tanto quanto fundamental, porque a gente tem um grande choque de ideias, que para quem estuda um pouquinho de filosofia na escola chama atenção, né? E assim, uma das coisas legais também que a gente vê é que esses caras, quando discutem esse tema, embora eles estejam falando sobre a natureza, eles não estão numa discussão tão inicial que a gente vê nos pré-socráticos. Porque, tipo, os pré-socráticos, eles estavam procurando o arqué, a causa primeira.
da physis, que é tipo a natureza sendo compreendida do ponto de vista material, do ponto de vista físico. Então, se a gente pudesse sintetizar assim, uma pergunta feita pelos primeiros filósofos, esses filósofos da natureza, os pré-socráticos, seria a pergunta muito na linha do que a gente lê lá no Mundo de Sofia, que se você não leu, você deveria ler o Mundo de Sofia. É uma recomendação importante. É um romance aí que conta um pouco da história da filosofia e que, tipo, é uma excelente introdução. Pô. Muita gente vem me perguntar, professor, qual seria aí um livro legal para quem quer ter um contato com a filosofia, não entendo nada, tal, não sei o quê. Velho, o Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um mundo incrível que quando você lê, você entra nele, mano. Você se vê fazendo parte do enredo. Ele realmente conquista você. Então, essa pergunta que sintetiza muito bem esse sentimento dos pré-socráticos é a pergunta: qual a substância básica a partir da qual tudo é feito, saca? E você sabe muito bem, espero que o primeiro filósofo, digamos assim, aclamado do Ocidente foi Tales de Mileto. E ele vai responder essa pergunta dizendo que, tipo, tudo é água. Então, a água, ela é essa substância essencial, essa base que compõe todos os seres e todas as coisas. Só que a discussão que a gente vê em Heráclito e Parmênides é uma discussão que vai se desconectando, vai se afastando dessa visão que, de certa forma, ainda dialoga muito com mitologia, ainda chega a dialogar com um certo misticismo. Então, quando a gente encontra o Parmênides lá na cidade de Eleia, o cara que nasceu por volta de 530 a.C., é o que se estima, a filosofia do cara, ela define a imutabilidade da natureza. Então, esse é um ponto muito importante. Então, ele vai dizer isso, que tipo, a natureza é imutável. E ele vai dizer que a gente, de certa forma, acredita que a natureza muda, que as coisas se transformam por causa de um engano provocado pelos sentidos. E, no caso, os sentidos eles vão proporcionar apenas ilusões e a gente não deve se deixar seduzir por eles. Então, os sentidos estão a todo momento tentando passar a perna na gente. Esse é o ponto do Parmênides. E aí, por outro lado, ele vai dizer que quem oferece uma referência legal pra gente é a razão. A razão, ela mostra pra gente a realidade. A gente tem que se apegar com a razão. A razão mostra pra gente o instante, o presente. E se a gente leva em consideração que o instante que nós estamos inseridos, ele é a realidade, então a gente vai admitir que as coisas são o que são. Isso é Parmênides. Então, até em termos que a gente não está se limitando a isso, mas enfim, em termos mais acadêmicos, escolares, que seja, o que Parmênides está fazendo é rejeitar o não ser, rejeitar o vir a ser. Ele só está levando em consideração o ser, está levando em consideração que as coisas são o que são. Ele leva em consideração essa coisa do imutável, do infinito, do imóvel, e sempre idêntico a si mesmo, com marcas da natureza. O que ele quer dizer, de certa forma, é que esse dito conhecimento sensível, ele é só aparente, ele é um engano mesmo. Ele vai conceber a realidade como aquilo que a gente pode pensar e aquilo que a gente encontra uma correspondência naquele dado momento, que ele vai dizer que é o real. Ele parte dessa ideia, né, de ordenar a realidade a partir das coisas como elas são e descartando o que não são. Então, quando a gente observa a luz e a escuridão, ele vai notar que a escuridão, ela não é nada além do que a negação da luz. Então, quando a gente denomina pares opostos como ser e não ser, ele vai postular que o ser é e o não ser não é. Ok. De repente pode não fazer sentido para você, mas tipo, eu costumo falar isso até em sala de aula, quando a gente pega um bloco de folhas em branco e a gente desenha um bonequinho, pode ser um bonequinho de palitinho, sabe? Tipo, e você desenha em cada folha, imagine que são 100, sei lá, 150, 300 folhas, quanto você quiser. Quando você desenha esse bonequinho em posições diferentes em cada uma dessas folhas e você se dá o trabalho de juntar as folhas e você coloca o dedo ali na lateral e você passa as folhas, você tem a ilusão de que há movimento ali. Então, para Parmênides, a nossa percepção da vida, dos acontecimentos é muito nessa linha. No fim das contas, tá tudo parado mesmo, velho.
a gente é que viaja, a gente é que entra numa loucura aí de achar que tem movimento mesmo. Tem uns textinhos aí, uns fragmentos de escritos de Parmênides que eu estava lendo recentemente, tipo, tem um fragmento 2 que ele fala o seguinte: pois bem, agora vou eu falar e tu preste atenção ouvindo a palavra acerca das únicas vias de questionamento que são a pensar, uma para o que é e como tal não é para não ser. É o caminho de persuasão, pois segue pela verdade. Outra para que não é e como tal é preciso não ser. Esta via afirmo-te que é uma trilha inteiramente insondável, pois nem ao menos se conheceria o não ente, pois não é realizável, nem tampouco se diria. Então, assim, é carregado de uma certa complexidade com essas coisas que, tipo, dão um nome meio que linguístico, mas o que ele está dizendo é o seguinte, tipo, o que passou, velho, ou o que será, não é digno de ser colocado ali um rótulo de real, de realidade. Então, se passou ou se virá a ser, então não é, então deixa pra lá. O fragmento 16 é interessante de Parmênides, ele fala que assim como cada instante tem em si uma mistura de membros retorcidos, assim também se apresenta o pensamento aos homens, pois é o mesmo o que é discernido pela natureza dos membros nos homens para todos e para tudo, pois o que é pleno é pensamento. Então para ele, ser é pensar, e o pensamento aponta para o instante, e é isso que é realidade. Acabou, velho. Então, não que eu esteja concordando com isso. Essa é a leitura que ele faz. E é a leitura que muita gente faz da própria realidade mesmo, da própria vida, que as coisas são o que são. Só que aí sendo tomado por meio que uma postura um tanto quanto pessimista e conformista. Mas é muito isso, sabe? Tipo, uma aplicação meio que tosca do pensamento de Parmênides, ainda que a pessoa não conheça Parmênides. Enfim, eu não estou aqui concordando ou discordando do Parmênides, mas é uma leitura possível, sabe? Tipo, olhar para as coisas, olhar para a natureza, olhar para o instante e pensar que as coisas são isso aí mesmo. Acabou. Já o Heráclito, ele vai numa linha completamente diferente. O Heráclito vai dizer que a natureza é completamente mutável. E ele vai dizer, ao contrário de Parmênides, que os sentidos eles ajudam a gente a ver que de fato as coisas estão se transformando, estão se movimentando a todo momento. E inclusive o Heráclito ele vai dizer que a única coisa permanente na natureza é a mudança. Os sentidos eles ajudam a gente a perceber isso. E nisso, diferentemente de Parmênides, Heráclito ele não define hierarquia. Ele não está dizendo com isso que os sentidos são mais importantes do que a razão. Ele não está entrando nessa onda. E por que as coisas mudam, né? Tipo, na perspectiva do Heráclito, há uma batalha constante entre o ser e o não ser. Então aquele lance de desconsiderar o não ser, para Heráclito, na verdade, não faz sentido nenhum, porque uma coisa só existe em virtude do seu contrário. E esses contrários, eles estão lutando. E então há uma luta constante, por exemplo, nos seres vivos entre a vida e a morte. E essa luta constante faz com que eles se desenvolvam. E em dado momento a morte vai vencer, mas essa vitória não é definitiva, porque vai continuar rolando uma transformação nessa matéria que outrora fez parte de um ser que poderia ser considerado vivo. Então o Heráclito ele defende uma ideia, né, uma visão de um mundo contínuo, um mundo que está em movimento, que se transforma no seu oposto, que vive da contradição. Ele utiliza a metáfora de uma vela acesa, que ele fala que quando a gente vê uma vela, uma chama, a gente tem a impressão de que é sempre a mesma chama. Só que, no entanto, o que a gente está vendo é um processo de transformação que ocorre ali naquele instante. A cera da vela é transformada em fogo, o fogo em fumaça, fumaça em ar, e a própria chama ela está em movimento. Enfim, o Heráclito ele foi apelidado de obscuro porque os pensamentos dele pareciam muitas vezes contraditórios, sem sentido. Ele era um cara meio esquisitão, sabe? Tipo, vivia meio recluso. E é importante demais a gente perceber isso, que o Heráclito defende esse diálogo, digamos assim, entre o ser e o não ser, fazendo com que tudo se transforme. Então há uma batalha entre o calor e o frio, entre
a luz e a escuridão. E é muito por aí o pensamento dele. Eu estava lendo também recentemente alguns fragmentos. Eu vi o fragmento 2 do Heráclito, que diz assim: é necessário seguir o comum, mas embora o Logos seja comum, a maioria vive como se tivesse um entendimento particular. Ele também fala que em conjunto, todo e não todo, unido, separado, em consonância e dissonância, de todos, um e de um, todos. Ao entrar nos mesmos rios, outras e outras águas correm. Aí eu acabei lendo os fragmentos 10 e também o fragmento 12. E o Heráclito ele é muito lembrado por essa frase, né? Tipo, que a gente não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque não acredito que o pensamento de Heráclito ele está apenas apontando para a questão das águas não serem as mesmas, porque nós também estamos inseridos nesse pacote chamado natureza, então nós também estamos passando por transformações que são constantes. Provavelmente, né, de alguma forma muito maluca, Lulu Santos, quando escreveu aquela música Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. De alguma forma ele está dialogando com Heráclito, até nessa alusão, né, de se referir à água. Então, esses dois pensadores, eles deram uma contribuição fantástica para a filosofia, para que ela pudesse ampliar os seus horizontes de discussão, criaram uma polêmica do caramba. E a gente está aqui discutindo se as coisas elas mudam ou elas não mudam, se a mudança é na verdade uma ilusão, como dizia Parmênides, ou se a mudança é algo perceptível e ao mesmo tempo real, como dizia Heráclito, ou se o que vale é o que a gente pensa e não o que a gente sente, como dizia Parmênides, ou tanto o que a gente pensa quanto o que a gente sente tem validade, como diria Heráclito. Quando eu falo de filosofia em qualquer ambiente, seja ele real ou virtual, seja apenas voz ou vídeo ou texto, eu sempre tento mostrar para as pessoas que é massa entender o que os filósofos falam, tentar entender o que eles estão dizendo, mas que a gente não precisa concordar, a gente não precisa aceitar e nem tampouco a gente precisa se curvar ao que eles estão falando, mas é muito massa a gente produzir os nossos próprios pensamentos, nossas próprias reflexões a partir do que esses caras disseram. Então, fica aí nesse Krauscast número 2, essa reflexão sobre mudança ou permanência. E muito mais que isso, de repente, essa provocação, muito mais do que discutir o que filósofos da natureza disseram lá na antiguidade, ela pode provocar em nós alguma ideia do tipo, eu vou deixar que as coisas continuem do jeito que estão ou vou tentar fazer alguma coisa para mudar. Será possível fazer alguma coisa para mudar? A mudança depende de mim? Enfim, é isso. Esse foi o Krauscast número 2.